Olá, bom dia. Você que me assiste, Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. E o horário que você assistir, eu quero que a bênção de Deus esteja sobre você. Vamos orar juntos, mas eu quero falar uma coisa com você muito interessante. O título da mensagem de hoje é: Você conhece o mistério de 3033? Você conhece o mistério de 3033? Disso vamos falar hoje, mas eu quero orar com você. Sabe por quê? Tem uma revelação de Deus para a tua vida. Algo que talvez você nunca ouviu, nunca assistiu no passado, talvez você nunca viu falar. E tão detalhadamente eu quero falar com você. Eu te disse um dia, você que me assiste, que o Velho Testamento aponta para Jesus, né? Que o livro de Levítico, principalmente, aponta para o sacrifício de Cristo. E hoje nós vamos trazer este mistério de 3033. E você vai deliciar em aprender a palavra do Senhor. Oremos. Deus Santo, no nome de Jesus, abençoa a minha vida, esta pessoa que assiste. Que ela seja cheia de graça e de paz, que o poder de Deus esteja na vida dela, todo o tempo que ela viver, que ela seja grata ao Senhor por cada segundo de dia ou do momento que ela viver, cada segundo, cada fração de segundo, que ela possa glorificar o teu nome e todos os dias ela possa louvar ao Senhor e saber que o Senhor a ama. No nome de Jesus, eu oro com ela. Amém. Então vamos para Você conhece o mistério de 3033, né? Que palavra maravilhosa, e eu gosto, né, que Deus traz revelações novas para as nossas vidas todos os dias. Vamos ler então Levítico, capítulo 29. Preste atenção nesse Levítico, capítulo 8, versículo 29 e a parte B do versículo 30. Lemos assim, então. Em seguida tomou Moisés o peito do segundo carneiro que ele imolou, por oferta movida perante o Senhor. Aquela parte do carneiro, o peito, ele tomou e ofereceu como oferta movida ao Senhor. Esta era a porção de Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor lhe ordenara, né? Vamos ler então a parte B do versículo 30, que diz: Assim consagrou Arão e as suas vestes, e a seus filhos e as suas vestes com ele. Então houve uma consagração de Arão e dos seus filhos ali por Moisés. Moisés tem uma simbologia muito grande. Moisés figura a pessoa do Espírito Santo de Deus ali. E isso é o que nós vamos falar, né? Quantas bênçãos nós vemos na vida de Moisés. E então, você conhece o mistério de 3033. Quero trazer a você que Moisés, depois que ele então unge Arão, e depois que ele veste, né, depois de ungir Arão, de vestir Arão, ungir Arão, ele já havia lavado os filhos de Arão e Arão também, então ele veste Arão como um sumo sacerdote e veste os seus filhos como sacerdotes, né? A veste dos filhos era diferente das vestes do pai. E a unção do pai, que outrora, quando Moisés ungira o tabernáculo e todos os utensílios do tabernáculo, ele também ungiu Arão. Essa unção é diferente da unção dos filhos. E agora, então, ele veste os filhos e um pouquinho anterior ao que lemos, ele unge também os filhos e Arão novamente. Mas aquela primeira unção ali não foi feita para os filhos de Arão, quando ele unge o tabernáculo e os utensílios do tabernáculo. Depois que ele faz isso, né, depois que ele chama os filhos e veste os filhos, Moisés faz uma série de sacrifícios. Ele sacrifica um novilho, e é bom você andar comigo nesse detalhe. Ele sacrifica um novilho, e este novilho era o preço do pecado. Deste novilho, ele também molha a ponta do dedo e vai lá na ponta do chifre do altar, né, do sacrifício. Ele vai na ponta do chifre, que simboliza poder, e unge com sangue do novilho a ponta daquele altar ali, a ponta do chifre daquele altar. E derrama na base do altar depois o sangue também.
né? Este sangue era o sangue, e essa morte do novilho, para perdão dos pecados, era oferta para o pecado. Depois que ele faz essa oferta e faz segundo os requisitos de Deus, ele então faz o seguinte: ele sacrifica o primeiro carneiro. Ele imola o primeiro carneiro, faz o sacrifício como deve ser, morte e sangue, e este é o sacrifício da justiça, né? Ele então sacrifica ali para que o povo fosse justificado. Este era o primeiro carneiro. Primeiro novilho, né, que era oferta pelo pecado. Segundo, o carneiro, que era o primeiro dos 3 animais, era um novilho e 2 carneiros. Ele então pega e sacrifica este carneiro aí para justificação, né, do povo, para justificar o povo. E nisso, primeiro, ele estava justificando então o pecado de Arão e dos filhos de Arão, e a justificação dos filhos de Arão e de Arão. Primeiro é esta cerimônia, ele preparando o sumo sacerdote e os sacerdotes para exercerem. Sabe quem estava ali naquela cerimônia? Nadab e Abiú. Quem era Nadab e Abiú? Nadab e Abiú, em Êxodo 24, eles são escolhidos dentre o povo para subir o Monte Sinai com Arão e com Moisés e mais os 70 anciãos. Então, o que ocorre? Nadab e Abiú eram figuras diferenciadas entre os outros 2 irmãos, Eleazar e Itamar, porque eles pisaram o Monte Sinai. Eles, com os 70 anciãos e com Arão e Moisés, os 74 pessoas, viram a glória de Deus. Viram o poder de Deus. E é engraçado que eles viram o poder de Deus, e está escrito também em Êxodo capítulo 24, que eles não morreram. Eles viveram para contar esta história, né? Que só eles viram, que só eles presenciaram e só eles pisaram o Monte Sinai. Porque quem pisasse morreria sem a ordem de Deus. E então, esse Nadab e Abiú, teve essa experiência maravilhosa. Apesar de que é outra fase da vida deles que ficou marcante na história, mas nós queremos lembrar deste fato de que Nadab e Abiú, filhos de Arão, que ali estava agora para serem separados, né, consagrados como sacerdotes, eles estavam ali no Monte Sinai e viram a glória de Deus. E a Bíblia diz que depois disso eles viveram. O significado de comeram e beberam quer dizer continuaram vivendo. Eu quero trazer para vocês coisas profundas da Bíblia. Eu quero que você conheça a palavra de Deus exatamente como ela é. Bom, então vamos para esta organização, essa consagração. Moisés então imolou o primeiro novilho, imolou então o primeiro carneiro e vai para o segundo carneiro e último animal, e ele imola este carneiro. Só que deste carneiro, ele separa o peito deste carneiro e faz todo o resto do sacrifício feito deste carneiro. E deste carneiro aí, há também um toque de Moisés na orelha de Arão, na orelha direita, no polegar e no dedo, né, do pé de Arão. E faz o mesmo com os filhos, dizendo: este sangue marcando vocês os consagra. O que ocorre é que Moisés fazendo isso, né, consagrando, então, aí o que lemos é que Moisés pega o peito, depois de oferecer esse carneiro em oferta, né, como oferta da consagração, antes perdoados os pecados, depois justificados diante de Deus, agora são consagrados para o sacerdócio, para o serviço de Deus. E o que acontece é que Moisés então pega o peito deste carneiro. E a Bíblia diz que esta era a porção de Moisés. E Moisés, então, agora o consagra ao Senhor, consagra este peito ao Senhor, esta porção sua. Por que Moisés consagrou esta porção? E aí tem um grande segredo. Quando Moisés fez isto, Moisés estava dizendo nesta consagração: tudo está consumado como Deus ordenou. E então ele libera
ele libera agora Arão e os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, para exercerem o sacerdote. Agora eles foram perdoados, eles foram justificados e agora são consagrados a Deus. Bom, vamos a um fato muito interessante, que é o título desta mensagem de hoje, que temos, né? O fato é, você conhece, olha o título, você conhece o mistério de 3033? Deixa eu te esclarecer isso. Esta cerimônia foi feita exatamente no começo da ministração sacerdotal do povo físico de Israel. Isso se deu há 3.000 anos antes de Cristo nascer. Então, se você pegar o número 3033, que dá 3.033 anos, mas com 4 algarismos, 3033, você vai andar comigo agora. 3.000 anos foi antes de Cristo nascer que essa cerimônia foi feita. Isto já apontava para a igreja do Senhor Jesus na terra. Já apontava para o sacrifício do Filho. E percebe-se, você, que foram 3 animais sacrificados. Um para perdão do pecado, o outro para justificação diante de Deus e o terceiro para consagração. Então foram 3.000 anos. O primeiro 3 foram os 3.000 anos antes de Cristo nascer. Depois do 3 você vê um 0, e esse 0 era o marco 0 para o nascimento de Cristo. Então 3.000 anos antes de Cristo nascer, foi feito um ato cerimonial de que a igreja seria liberada como sacerdotes do Israel espiritual que nasceria. Então, o 0 é o marco 0, o princípio da história, o que liga os 2 testamentos, o que liga as 2 alianças, a velha aliança e a nova aliança no sangue de Jesus. E então Jesus nasce. Jesus nasce e vive esse 30 do segundo 3, ele vive então, o 3 depois do 0, ele vive 30 anos. 30 anos, né, vivendo ali no meio do povo judeu, no meio do Israel físico, o Israel que esperava o Messias, era o Messias no meio dele, mas eles não sabiam que era o Messias que estava no meio deles, porque eles formataram outro tipo de Messias. Mas João Batista diz que esse Messias seria o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que se apresenta como novilho também para perdoar a oferta do pecado. Agora ele se apresenta como Cordeiro também, que justifica e está ali vivendo no meio do povo de Israel, do povo físico, da semente física de Abraão. Ali estava vivendo ele também no meio deles e viveu por 30 anos. Com 30 anos, então, ele assume o seu ministério e vive 3 anos, trazendo-nos a palavra, ou levando a Israel a palavra que lava, a palavra que purifica pecado, a palavra que nos deixa limpo diante de Deus. E ali passa por 3 anos e este cordeiro morre. Esse cordeiro morre para exatamente levar sobre si os nossos pecados naquele altar chamado Cruz do Calvário. E então ele morre ali e aí está consumado. Ele disse isso na cruz: Pai, tudo está consumado. Agora está consumado, como fez Moisés a Arão e aos seus filhos. Agora, Pai, está consumado. Quando Moisés ofereceu aquele peito do carneiro, dizendo está consumado, eu digo agora, 3.033 anos depois daquela cerimônia, está consumado, Pai. E então nós temos, eu disse a você no princípio, a simbologia de Moisés como o Espírito Santo de Deus. Ali nasce a igreja do Senhor.
Ali começa a igreja do Senhor Jesus, consagrada para o sacerdócio do reino de Deus nessa terra, para dizer ao mundo que há esperança em Cristo Jesus, para dizer ao mundo que pode confiar que Jesus, ele perdoa pecados, ele justifica diante de Deus, e no juízo de Deus aqueles que abraçarem o sacrifício, a morte de Jesus, o sangue derramado na cruz, e confessarem este Jesus como seu Salvador e Senhor, no dia do juízo ele não será culpado diante de Deus. O próprio Cordeiro que morreu os inocenta diante de Deus, porque ele está à destra de Deus intercedendo por nós. Ele não só morreu, ele ressuscitou, apareceu aos discípulos, apareceu aos homens e foi recebido na glória, e lá está intercedendo por nós. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que nos orienta sempre, nos convencendo: teu pecado foi perdoado. O teu pecado já foi pago na cruz do Calvário. Você foi justificado com a morte do Cordeiro, aquele que se fez servo, se fez boi, se fez novilho e morreu por você, pelos teus pecados. Agora ele, como carneiro, ele te justifica diante de Deus. E te justificando diante de Deus, ele te isenta do juízo de Deus, porque você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. E quando ele deu um brado na cruz, tudo está consumado, ele consumou também a tua salvação na morte, no sacrifício dele, para que você tivesse vida e pudesse contar a todos o tamanho da glória salvadora do Senhor na tua vida. Eu quero que você seja abençoado com esta palavra. Eu trouxe um mistério para você de 3033. Você agora pode conhecer que toda a numerologia de Deus funciona e funciona bem. E nós, a Igreja do Senhor, oferecendo agora o sacerdócio nessa terra, representando o reino de Deus, sabemos que uma hora dessas seremos tomados pela justiça e pelo juízo de Deus dessa terra para nos levar onde nos pertence, onde o nosso Senhor nos preparou lugar para morar com Ele para sempre. Você acredita nisso? Você aprendeu desse grande mistério de Deus que fora consumado lá no livro de Levítico capítulo 8 e que agora você está vivendo isso na prática? Deus abençoe você e família no nome de Jesus e siga conosco nas nossas meditações. Um grande abraço, meu pastor Rivo Martins. Que Deus seja o teu Deus, que Jesus seja o teu Senhor e Salvador e que o Espírito Santo esteja habitando em você e te convencendo. Uma hora dessa você será tomado e tomada no nome de Jesus. Um abraço meu e até amanhã, se Deus quiser. Pastor Rivo Martins.